Se você quer saber mais sobre a biomedicina, o que é biomedicina, se biomedicina é para você, se faz sentido seguir essa carreira, será que não, será que sim? Então você está no lugar certo. Eu sou o Mauro, eu sou biomédico e vou deixar tudo claro na sua cabeça para você entender o que está acontecendo, tá? Por que a gente está online aqui, digitalmente? Por que a gente não está presencial? Porque nesse momento, atualmente, em que eu estou gravando esse vídeo para você, a gente tem uma pandemia de Covid-19. Atualmente, no momento que eu estou gravando, a gente tem 8 milhões de pessoas infectadas no mundo, o que é bastante. Embora existam doenças infecciosas que tenham números maiores ainda. Por exemplo, doença de Chagas tem 14 milhões de pessoas infectadas. HIV tem 30 e tantos milhões, 33, 34 milhões de pessoas infectadas. Só para a gente ter uma dimensão. E tem uma doença infecciosa causada por um protozoário que infecta o ser humano, que tem números avassaladores, que vai subindo num nível assim muito maior do que todas as outras. No nível de uns 300, 400 milhões de pessoas infectadas. E essa doença é a malária. Malária. Pois é, malária está numa zona tropical do mundo, afeta muitos países africanos, afeta o Brasil, especialmente na região amazônica, e mata muita gente. É um problema de saúde pública importantíssimo, dá para ver pelo número de pessoas infectadas, coisa que às vezes a gente nem tem noção, né? Caraca, mano, tudo isso não é possível. E essas áreas aí, essas áreas do mundo, tem malária e tem muitos pacientes de malária porque elas têm uma coisa em comum. Elas têm esse inseto que é o Anopheles. O Anopheles é um inseto que está nessas áreas e é ele que transmite o protozoário da malária. Então isso aqui é o Anopheles e dentro de alguns Anopheles existe isso aqui, umas celulinhas, uns protozoários, uns seres vivos que a gente chama de Plasmodium. E quando o Anopheles pica uma pessoa e injeta esse Plasmodium, a pessoa vai ter malária. Pois é, tem muita gente tentando resolver, diminuir, melhorar esse problema da malária, que é gigantesco no mundo, e alguns cientistas fizeram a seguinte tentativa, a seguinte abordagem. Eles isolaram uma bactéria chamada Wolbachia e colocaram essa bactéria dentro do Anopheles, dentro do inseto que carrega o Plasmodium. Pois bem, ao fazer isso, eles descobriram duas coisas muito importantes, duas coisas que foram realmente marcantes. A primeira coisa é que ao infectar um inseto e deixar esse inseto se reproduzir em laboratório, os filhos desse inseto, os outros Anopheles, também nasciam com essa bactéria. Ou seja, era algo que era passado de geração em geração. Nem toda infecção acontece isso. A minoria acontece isso. Mas essa era uma infecção que era passada de geração em geração e que eles acharam muito interessante. E outra coisa é que quando eles comparavam os insetos que foram infectados com a bactéria Wolbachia, com aqueles que não estavam infectados, quando eles infectavam esses insetos com o Plasmodium, ou seja, com o causador da malária, o que acontecia era o seguinte: o animal que não tinha a bactéria, a Wolbachia, tinha lá uma proliferação, um aumento do número do Plasmodium, do agente causador da malária. Ao passo que o inseto que tinha a bactéria até tinha um pouquinho de proliferação desses Plasmodium, mas muito menos do que esse aqui. Então, se é uma bactéria que diminui o número do agente causador da malária, e se é uma bactéria que vai passando de geração em geração para os insetos, talvez esse seja um jeito que a gente ache para daqui a uns anos diminuirmos esses números absurdos de malária e talvez chegar a níveis mais próximos de outras doenças. Olha que interessante. Essa é uma das N abordagens que são feitas para a malária. E existem N outros problemas, N outras doenças, N outros problemas do ser humano que são cientificamente estudados.
Para se conseguir abaixar essa barra gigantesca, é preciso fazer pesquisa básica, é preciso que pesquisadores, cientistas em laboratório mexam no plasmodium, no inseto, na bactéria, criem uma vacina. É necessário que seja feita pesquisa clínica, ou seja, testes em seres humanos para ver se uma vacina vai funcionar, que é o que está acontecendo atualmente para o coronavírus, para ver se essa bactéria, será que essa bactéria infecta o inseto, mas será que não vai matar todo mundo? A gente precisa pesquisar isso. É preciso fazer diagnóstico, entender quem tem malária, quem não tem, pra gente conseguir medir, né? Porque senão não dá pra medir. Então a gente precisa fazer e achar bons jeitos de fazer diagnóstico. A indústria está muito participativa nesse processo, no sentido de fabricar, manufaturar grandes quantidades de uma vacina, ou de um reagente, ou de um soro, ou de um anticorpo, para ajudar em tudo isso. E também a docência. Novos cientistas precisam ser formados, precisam aprender a fazer ciência, porque senão não vai para frente, né? Então a gente precisa fazer a roda andar. Pesquisa básica, pesquisa clínica, diagnóstico, indústria de biotecnologia, indústria farmacêutica, docência, são grandes áreas em que o biomédico trabalha, tá? Então, é difícil definir um biomédico em comparação com outras profissões, porque ele pode trabalhar em várias áreas, mas todas elas estão relacionadas com um problema a ser resolvido do ser humano. É isso que faz a biomedicina. Para colocar numa frase chique para você, é a arte e ciência que investiga e desenvolve o processo de cura dos seres vivos, em especial do ser humano e suas interações com o meio ambiente. Eu sou biomédico, eu sempre gostei de biologia, das ciências, mas eu sabia que fazer uma graduação, fazer faculdade de biologia, para mim não era interessante, porque eu estava interessado em ajudar o ser humano. Eu não estava interessado em pesquisar a estrela do mar ou a planta, e nada de errado com isso, mas era algo que não me interessava, e por isso que eu fui atrás da biomedicina. E aí, quando a gente pensa em áreas de atuação, o que um biomédico pode fazer? Onde ele pode trabalhar depois de formado? É absurdo. Assim, é um monte de coisa, análises clínicas, análise ambiental, acupuntura, estética, olha só. Diagnóstico por imagem, pesquisa básica, pode ser professor, trabalhar em banco de sangue. São muitas as áreas em que um biomédico pode trabalhar. Por isso que fica difícil de definir, um biomédico faz só isso ou faz só aquilo. Não, ele pode fazer muitas coisas, pode trabalhar são vários tentáculos que a biomedicina tem, sendo que há um amplo mercado de trabalho para os biomédicos. Será que a biomedicina é para mim? Será que eu vou me dar bem? Será que eu estou em dúvida ainda? Tem duas coisas que você precisa ter. Você precisa ser curioso. Curiosidade é essencial para o biomédico, que vai descobrir novas coisas, que vai descobrir novos jeitos de solucionar velhos problemas. E criatividade, que vai desenvolver novos serviços, novos produtos, novos diagnósticos para ajudar o ser humano. Então, curiosidade e criatividade são habilidades essenciais para um biomédico. Eu sou biomédico e eu sou professor. Eu trabalho como professor no Centro Universitário São Camilo. Dou aula justamente para os futuros biomédicos. Estou lá há 12 anos e gosto muito de trabalhar lá justamente porque a gente tem estruturas muito boas, estruturas de laboratório de microscopia, de anatomia, laboratórios de bioquímica, biologia molecular, de informática, para propiciar experiências práticas para os alunos, para que eles cheguem no mercado de trabalho já sabendo tudo o que precisam fazer. E lá na Biomedicina da São Camilo, a gente tem parcerias com um monte de campos de estágio, ou seja, quando o aluno vai chegando nos últimos anos da graduação, ele vai sendo direcionado para campos de estágio, para fazer estágio em laboratórios clínicos, em banco de sangue, laboratório de diagnóstico por imagem, laboratório de pesquisa básica, de pesquisa clínica, hospitais. E são
várias as instituições renomadas com as quais a São Camilo tem parceria. Então, os nossos alunos já saem da graduação tendo experiência trabalhando em lugares de renome e muitas vezes já saem efetivados porque fizeram um bom estágio lá e o pessoal gostou deles, falou, fica aí mais um pouco com a gente. Além disso, lá no Centro Universitário São Camilo, estou falando lá no Centro Universitário São Camilo porque estou em quarentena, estou na minha casa, a gente tem laboratório de pesquisa básica, então existe a possibilidade de se fazer iniciação científica dentro do Centro Universitário São Camilo, coisa que é muito raro que isso aconteça em faculdades, instituições, né, de ensino superior particulares. Então, lá é muito interessante que você pode já começar a sua iniciação científica no próprio centro universitário. Além disso, a gente tem vários outros projetos. Um projeto de extensão que especificamente eu amo de paixão é essa turma toda aqui, que é o Narizes de Plantão. Olha eu aqui. E o que a gente faz? A gente é palhaço. Todo mundo aqui é aluno do Centro Universitário São Camilo e a gente é palhaço e atua nos hospitais. Um outro jeito de também ajudar o ser humano com outras abordagens. Se você entrar no Centro Universitário, você pode participar desse grupo maravilhoso do Narizes de Plantão. Se interessou, quer saber mais sobre grade horária, conteúdos, mensalidade, localização, turno, semestre, vestibular, você acha tudo aqui em sãocamilo-sp.br/graduação/biomedicina. Ou então, se você quiser escrever para a coordenação da biomedicina, você pode escrever para biomedicina@sãocamilo-sp.br ou então ligar no 0300 017 8585. Se você quer ajudar o ser humano a resolver problemas médicos, se você tem curiosidade, se você tem criatividade, quer se envolver nessa área que cresce a cada ano, então a biomedicina pode ser um bom caminho para você. E se você quiser saber mais sobre a biomedicina São Camilo, aqui estão os contatos para você. Obrigado, boas decisões, boa jornada nessa época de escolha de carreira e a gente se vê por aí.